117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Amém? Amém. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado, né? Temos passado por tantas coisas, tantas adversidades, né? Essas calamidades, essa pandemia, graças a Deus está passando. Glória a Deus. Né? E estamos voltando aos poucos ao culto presencial. Como é bom estar perto de vocês. Amém. Né? E Deus tem nos dado a vitória, Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado de nós, tem nos dado forças, esperanças para prosseguirmos, porque só nele nós encontramos tudo isso. Sem ele já teríamos desistido, já teríamos perecido, né? Mas o Senhor tem nos sustentado. Vamos falar com ele, temos tantas coisas a agradecer. Agradece, aí depois peça alguma coisinha, porque eu sei que sempre temos alguma coisa a pedir, mas agradece ao Senhor já pelas coisas que recebeu e por aquelas coisas que virão com certeza, né? Mais bênçãos aí na tua vida. Fecha teus olhos e fala com Deus. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos reunidos aqui neste lugar para te cultuar, Senhor. Deus, queremos nesse momento pedir que o Senhor esteja sondando o nosso coração e tira, Senhor Deus, toda a índole má, ruim de dentro de nós. Nos dá um coração segundo o coração de Cristo. Senhor Deus, queremos te agradecer pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido. Estamos, Deus, até que o Senhor nos ajudou e estamos vencendo, Pai, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Oh Pai amado, vem fortalecer cada um de nós. Que a Tua palavra ela venha penetrar na nossa alma, no nosso coração como um bálsamo, Deus. Quantas pessoas estão angustiadas, tristes, desesperadas, nervosas, porque elas estão distantes do Senhor. Deus, que essas pessoas sejam alcançadas hoje em nome de Jesus, onde elas estiverem. Se alguém estiver aqui nesse lugar com esses sintomas, que elas sejam, Deus, curadas em nome de Jesus, que a Tua palavra venha tirar toda essa sensação ruim, meu Pai, toda doença espiritual, Senhor Deus, toda depressão, meu Pai, que esteja indo embora em nome de Jesus, que o Senhor esteja curando, meu Deus, de todo mal. Abençoa, Senhor, as famílias que estão reunidas para te louvar, para te cultuar, para te buscar, para engrandecer o Teu santo nome. E abençoa aquelas famílias que ainda estão distantes do Senhor, para que elas venham se chegar a Ti, Senhor. Pai, esta é a minha oração em nome de Jesus, e que nessa noite nós possamos Te adorar, Deus, com toda a nossa alma, com toda a nossa essência, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja recebendo as canções, os louvores. Amém. Glória a Deus. Bem, esta é a hora de quê? De adorar, de adoração, né? Quando você estiver cantando, pela tua fé, visualiza Jesus lá no seu trono de glória, não aquele Jesus machucado lá na cruz. Agora Ele está no trono de glória, aleluia, usando toda a sua autoridade, todo o seu poder. Cante. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar.
que estão em busca, a maior parte das pessoas estão em busca de um tesouro material, né? Bens, riquezas, porque isso eleva ao poder, isso dá poder, né? As pessoas te julgam pelo que você tem, você é aquilo que tem. Então todo mundo quer alcançar um império, um poder. Mas no mundo espiritual, o tesouro que Cristo fala é a salvação, é a vida eterna. Essa, como é algo abstrato, invisível, as pessoas não valorizam, né? Enquanto que esse é o que tem maior valor, porque ele é eterno. Glória a Deus. Vamos continuar cantando ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Alegria.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Ele é o único Deus eterno sobre toda a terra e céus. Não existe outro. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor. Em seguida, vamos estar recebendo o pastor Lúcio. Vamos cantar na casa de meu Pai a unção e a poder. Amém? Amém. Casa de a unção e a poder. Na casa de a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, e o morto se levanta. Para quê? Para adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda, e o morto se levanta para adorar a Deus. Na casa de meu Pai a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. E a fofoca cai, 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 e a doença vai. Declare, vai, vai, e o demônio sai, 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 e não volta mais. E a fofoca cai, 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 e a doença vai, manda embora, vai, vai, e o demônio sai, 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 e não volta mais. Onde acontece isso? Casa de meu Pai a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. Na casa de meu Pai a unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, e o morto se levanta para adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda, e o morto se levanta para adorar a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É pela fé. Tudo é pela fé, né? Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar. A salvação é nós crermos que Cristo fez esse sacrifício na cruz em meu lugar. Eu acreditar que o que ele fez valeu como
pagando a nossa dívida, né, o nosso pecado. Cristo pagou, nos resgatou para Ele. Então, se você crê nesse sacrifício de Cristo, então você é um salvo em Jesus. Crer e seguir esse mestre por excelência, seguir Jesus Cristo. Você sabia que Jesus Cristo foi o primeiro, né, comunicador por excelência? Jesus Cristo, ele sempre vai ser, foi o primeiro e sempre será, não existirá outro maior que ele. E ele sabe se comunicar com todos os povos, com todas as culturas, com todas as raças. Cristo, ele sabe, né? E ele nos ensina. Às vezes a gente erra quando vai pregar o Evangelho, que nós queremos que o outro povo ele venha agir da nossa forma. A gente vai mostrar Cristo para esse povo, só que nós, em vez de mostrarmos Cristo, mostramos os costumes, né, para as pessoas. Queremos introduzir nelas os nossos costumes. Isso não é levar Cristo para os povos, para as nações. Levar Jesus é mostrar o verdadeiro Cristo, né, o amor dele, a essência, o que ele pode fazer por cada um de nós. Isso é levar Jesus. Amém? E vamos receber o pastor Lúcio, né, que vai trazer a palavra de Deus. Recebe aí a unção, recebe esse poder que é a palavra de Deus na tua vida. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. É com alegria que, mais uma vez, estamos reunidos aqui, nessa noite de domingo, para o nosso culto de celebração na presença do nosso Deus. Nossa maior alegria deve ser de poder congregar-nos. E é um privilégio nós podermos nos reunir assim, como estamos reunidos aqui nessa noite, para adorar, para cultuar ao nosso Deus. E eu digo para você, não perca esta oportunidade, esses momentos que você está vivendo aqui, realmente abra seu coração, realmente adore a Deus, realmente deixe Deus se manifestar grandemente na sua vida. Nós vamos meditar na palavra de Deus e o tema da mensagem que eu quero transmitir nessa noite é Conhecendo Deus, Conhecendo Jeová. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Gênesis 28, 10. E eu lhes digo que essa história que nós vamos ler aqui, eu peço inclusive a atenção da Mariana e da Sofia, porque essa história que eu vou ler aqui é a história que nos revela um momento em que Jacó ele teve um encontro com Deus, quando ele passou a conhecer a Deus e a caminhar com Ele. Vocês sabem quem foi Jacó, né? Nós temos, entre os patriarcas lá do povo judeu, nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. De quem eu estou falando é desse terceiro, o Jacó. Ele teve a mesma fé que o avô dele, o Abraão. Ele creu no mesmo Deus que o Abraão tinha crido. E esse texto que nós vamos ler agora é o momento quando ele tem o contato com esse Deus, e a partir desse contato que ele teve com esse Deus, foi que ele passou a servi-lo também. Me acompanhe aí na leitura da palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar
e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é porta dos céus. Amém? Amém. Gostaria de ter sua atenção para meditarmos juntos na palavra do nosso Deus. Você sabe que existe um Deus que criou todas as coisas, que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar, que criou o universo, que criou tudo o que neles há. Esse Deus, ele criou o ser humano, ele criou Adão e Eva, e ele os colocou lá num paraíso, onde eles viveram até pecarem. Quando eles pecaram, eles foram expulsos daquele paraíso e tiveram que habitar a terra. Receberam de Deus uma determinação de que eles deveriam se multiplicar e que deveriam encher a terra. Com o passar do tempo, o homem, ele se multiplicou, né? ele se organizou em grupos, formou cidades, mas à medida que eles se desenvolveram e foram crescendo, o que aconteceu? O ser humano, ele, ao invés de voltar para Deus, de se reconciliar com o Senhor, ele se tornou mais pecador. Os filhos, a descendência aí de Adão e Eva, eles escolheram o caminho mau, o caminho do erro, do pecado, de tal maneira que a Bíblia diz que a maldade, o pecado, a desobediência, a violência, ela encheu a terra, de tal maneira que Deus, a Bíblia chega a dizer assim, se arrependeu de ter criado a raça humana e resolveu enviar um dilúvio sobre a face da terra. E enviou um dilúvio. Com a vinda desse dilúvio, o que aconteceu? Aquela população daquela época, má, pecadora, ela foi praticamente exterminada. Todo mundo morreu. Só escapou quem? Noé e a sua família. Quando as águas do dilúvio baixaram, e aí então Noé e a sua família saíram da arca, eles então resolveram se multiplicar, né? E eles receberam de Deus uma ordem que era para que eles se espalhassem por toda a terra. Mas ao invés de fazer isso,
Sabe o que os homens decidiram fazer? Eles decidiram ficar todos juntos, só para irem de encontro ao que Deus estava mandando eles fazerem, né? E eles então resolveram ficar todos juntos e resolveram construir uma torre, que essa torre ela atingisse os céus. E eles começaram então a construir aquela torre que ficou conhecida como a Torre de Babel. O que aconteceu é que num determinado momento Deus ele resolveu confundir os homens por causa dessa sua desobediência. E ele então fez com que os homens falassem línguas diferentes. E aconteceu uma grande confusão naquela torre, porque eles não conseguiam mais se entender, ao ponto de aí então eles terem que se separar mesmo, como Deus queria desde o princípio. E é aqui que eu quero que você comece a entender algumas coisas comigo aqui. Preste atenção, veja só. Quando eles se espalharam ali da Torre de Babel, porque a Torre de Babel foi destruída ali por Deus, a língua dos homens foi confundida. Eles então tiveram que se espalhar, cada um com a sua própria tribo, com a sua própria língua, e se espalharam e houve inclusive grupos que foram para bem longe. E o que acontece é o seguinte: esses grupos, ao se espalharem, ao formarem essas novas nações, ao irem até os confins da terra, sabe o que aconteceu? Eles esqueceram de Deus. Esse Deus que tinha criado os céus, a terra, o mar, o universo, o próprio ser humano, ele foi esquecido dessas pessoas que se formaram em grupos e foram cada um para um lado. De tal maneira que Deus foi esquecido mesmo. Ninguém mais tinha conhecimento da existência desse Deus. E como o ser humano, ele está sempre sentindo a necessidade de adorar a Deus, o que esses povos fizeram? Eles começaram a criar os seus deuses. Havia um só Deus que havia criado os céus e a terra, mas eles se afastaram desse Deus e eles esqueceram desse Deus, de tal maneira que eles, sentindo a necessidade de adorar alguém maior que eles, começaram a inventar uma série de deuses. Passaram a adorar o sol, a lua, as estrelas, os animais, a ídolos feitos pelas mãos dos homens, e criaram as suas muitas religiões, e o Deus, Criador dos céus e da terra, foi esquecido, completamente esquecido. Mas veja bem, o fato deles terem esquecido de Deus não fez com que Deus deixasse de existir. Deus continuava existindo, mas eles não tinham conhecimento de Deus. E aí é que chega na época de Abraão. Esse Abraão, antes o nome dele era Abrão, ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele morava lá, junto com os seus pais, a sua família. Então eles moravam em Ur dos Caldeus. Eles moravam em Ur dos Caldeus. E um dia, olha aqui para mim, preste atenção. Um dia, esse Abraão, na época ainda se chamava Abrão, ele estava tranquilo lá, talvez no campo lá, não sei exatamente onde ele estava, quando de repente, veja bem,
naquela época, as pessoas que inclusive moravam nessa cidade, inclusive a família do Abraão, seus pais, eles adoravam a esses deuses que os homens haviam inventado. Eles não conheciam o Deus vivo e verdadeiro e todo-poderoso. Eles não conheciam Jeová. Mas, volte aqui comigo na história. Lá estava o Abraão, quando de repente, Jeová, esse Deus, que havia criado os céus, a terra, o mar, o universo, tudo o que neles há, inclusive o homem, ele resolveu se revelar para o Abraão. Quer dizer, o Abraão estava lá, de repente, quando Deus resolveu falar com ele. Deus falou, Jeová falou, e aquela voz não era dos deuses que os pais dele adoravam, não era daquelas imagens de pedra e pau e barro que ele tinha, não era daqueles deuses que haviam sido inventados por eles mesmos. Ele ouviu, ouça bem, ele ouviu a voz de Jeová. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: você sabia que Deus existe, que Ele é real, que Ele é uma pessoa, que Ele tem pensamentos e que Ele fala? Eu pergunto para você, você já ouviu a voz de Deus? Deus já falou com você? Muita gente nunca ouviu, ou não percebeu, que na verdade Ele fala com a gente o tempo todo. Eu tenho ouvido Deus falar comigo muitas vezes, desde que crio. E eu quero dizer para você, Ele fala. E foi então quando Deus falou pela primeira vez lá com Abraão, que Deus disse para ele assim: olha, Abraão, eu quero que você saia aí da sua terra, saia do meio dos seus parentes, e que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. E eu quero dizer para você que o Abraão, ao compreender que aquela voz que falava com ele era a voz de Deus, era a voz de Jeová, do Deus que havia sido esquecido, e que era o Deus que havia criado todas as coisas, inclusive o homem, ele então resolveu obedecer, e obedeceu. E ele reuniu tudo o que ele tinha e foi para onde Deus mandou que ele fosse. E eu quero dizer para você uma coisa tremenda, né? Nessa caminhada de Abraão, você deve ler a Bíblia, leia o livro de Gênesis, que lá conta toda essa história que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, na caminhada que Abraão fez, Deus fez ele caminhar por toda a terra, da terra de Canaã, que a gente chama hoje de Palestina ali, que a gente conhece nas Escrituras como uma terra prometida. O Abraão percorreu toda aquela terra. Deus disse inclusive para ele assim, num dos momentos em que Deus se revela para ele, Deus diz para ele assim: olha, onde pisar a planta do teu pé, essa terra será tua, da tua descendência, dos teus filhos. E ele percorreu, ele pisou por toda a terra da Palestina, né? Toda essa região aí que depois a gente conhece como Israel, como a terra de Judá, né? Como essa terra prometida, foi por onde o Abraão andou. E houve alguns lugares assim, onde Deus se revelou para ele de uma forma muito especial. E num desses lugares, onde Deus falou com ele, foi num lugar chamado Betel. Ali em Betel, Deus se revelou para Abraão. Ali em Betel, Deus fez promessas para Abraão. Ali em Betel, o Abraão aprendeu coisas sobre esse Deus que ele não conhecia.
Então, ali, naquele lugar, Deus se manifestou para ele. E eu estou citando justamente esse local, chamado Betel, porque olha o que aconteceu anos depois, já no tempo do neto dele. O Abraão, ele foi pai de Isaac, né? Abraão, Isaac, que é o filho da promessa, e demorou muito até que Isaac nascesse. E o Isaac, quando cresceu, também teve a sua esposa e teve o seu filho. Ele teve filhos gêmeos, né, que foi o Jacó e o Esaú. E a história que eu estou lhes contando nessa noite é do Jacó, não do Esaú. Veja só, o Abraão encontrou Deus, Deus o fez caminhar por toda a terra de Canaã, fez a ele várias promessas. Ele recebeu de Deus a promessa de ter um filho. E na velhice ele teve um filho a quem ele chamou de Isaac. E ele, o Abraão, ele ensinou sobre Deus para o Isaac. E o Isaac também creu nesse mesmo Deus que o pai dele creu. E quando o Isaac teve a sua descendência, ele também falou desse Deus, que era o Deus de Abraão, passou a ser o Deus de Isaac, e ele ensinou também para os seus filhos sobre esse Deus, para o Esaú e para o Jacó. Quando o Esaú e o Jacó, eles já estavam adultos, né? O Jacó, ele enganou o Esaú, roubando dele o direito de primogenitura. E por roubar do irmão o direito de primogenitura, ele teve que fugir. E ao fugir, porque senão o irmão o matava, né? Ao fugir, olha o que acontece. Ele foge, entra no deserto, e aí então ele entra sem rumo, naquele deserto, e resolve parar num lugar. E preste bem atenção no que eu vou dizer. Veja como essas coisas, elas não acontecem por um acaso. Sabem onde ele resolveu parar? Ele resolveu parar para passar a noite, para dormir ali, no mesmo lugar onde o avô dele, o Abraão, tinha tido um encontro com Deus. Ele não sabia disso. Lá em Betel. E ele então chega em Betel ali, fugindo do irmão. Ele chega em Betel e resolve passar a noite naquele lugar. Então o que ele faz? Ele pega uma pedra, coloca ela como travesseiro e aí ele dorme. E quando ele estava dormindo, sabe o que aconteceu? Jeová se revelou para ele. Jeová falou com ele. Olha aqui para mim. Uma das formas de Deus falar com a gente é através dos nossos sonhos. Ele nos visita quando estamos dormindo e Ele fala conosco. Muitas vezes eu tenho ouvido a voz de Deus. Esses tempos, então, Deus tem me visitado muito, nas madrugadas. E Ele tem, inclusive, me levantado nas madrugadas, nesses últimos 3 meses aqui, que Ele tem falado muito comigo, no meu coração. E nesses casos aí, em algumas vezes eu estou dormindo, outras vezes estou acordado mesmo. Ele me acorda para falar. Mas eu volto a dizer para você, Deus é um especialista em falar conosco através dos nossos sonhos. Eu pergunto para você, Deus já falou com você, você tem ouvido a voz de Deus?
Deus tem te visitado nos teus sonhos, tem trazido para você uma palavra no seu sonho, pois olha, ele fez isso com Jacó. E note bem, olha o sonho que o Jacó teve. Diz aqui no versículo 12: e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Ele viu uma escada que vinha da terra aos céus. E ele diz assim: e eis que anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E ele diz, olha essa visão que ele teve aqui, tudo isso aqui era no sonho, né? E aí ele diz, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, né? Ele viu o Senhor lá em cima daquela escada, que os anjos estavam descendo e subindo, e aí ele ouviu o Senhor falando, e o Senhor disse assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que ele diz mais ainda para Jacó: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Quero dizer para você, esse momento aqui foi um momento em que o Jacó, ele teve a sua experiência pessoal de ver Deus, de encontrar Deus e de ouvir Deus. Você pode ter certeza, o avô dele, o Abraão, já tinha falado muito de Jeová para ele. Você pode ter certeza que o Isaac também já tinha falado muito de Jeová para o Jacó. Mas eu quero dizer para você que foi aqui, nesse momento, em Betel, que ele teve a experiência dele. Agora, não era o avô que estava dizendo, não era o pai que estava dizendo, agora era ele mesmo que estava ouvindo e vendo o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para você, foi nesse momento aqui que ele teve a plena consciência da existência desse Deus. E aqui eu faço um parêntese para dizer para você o seguinte: esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele continua existindo, ele continua vivo, ele continua falando, ele continua se manifestando. E eu pergunto para você que está aqui: você tem ouvido a voz desse Deus? Ele tem se revelado para você? Eu quero dizer a você que me ouve, que me assiste, vocês que estão aqui presencialmente, que vocês podem conhecer esse Deus, que vocês podem ter um relacionamento com Ele, que vocês podem ouvir a voz dEle. Na verdade, Ele quer ser conhecido de vocês, de mim.
Oséias dizia assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quero também dizer para você, olha, esse Deus, ele é maior do que tudo que você possa imaginar. Ele é mais complexo do que tudo que você possa imaginar. Na verdade, eu quero dizer para você que é impossível a gente compreender na sua totalidade esse Deus. Ele é muito grande para a nossa mente, para o nosso entendimento. Mas eu quero que você saiba que nós podemos conhecê-lo sim, até o ponto em que ele se revela. E olha, ele tem ao longo da história da humanidade se revelado. Você está vendo esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos? Na verdade, isso aqui que eu tenho nas minhas mãos é uma biblioteca. Porque, na verdade, aqui tem 6 livros, 66 livros, né? 66 livros. E esses 66 livros aqui, eles foram escritos num período de tempo de mais ou menos 1400 anos. Nenhum outro livro na Terra foi escrito com todo esse tempo. Mas esse aqui foi. Mais de 40 autores de tempos diferentes e conseguiram formar essa biblioteca aqui, esse livro. E esse livro aqui, na verdade, é ele quem nos revela esse Deus de quem eu estou falando aqui, esse Deus que foi revelado a Abraão, que foi revelado a Isaac, que foi revelado a Jacó, e que é revelado à humanidade através do povo judeu. Foram os judeus que nos apresentaram esse Deus. Depois lá daquela Torre de Babel, os homens se espalharam por toda a terra e criaram vários deuses e passaram a adorar vários deuses, menos esse Deus. E foi a partir de Abraão, quando Deus o chama, e a partir dele Deus formou um povo chamado judeu, para que através desse povo ele pudesse ser conhecido novamente na terra. E tudo isso está escrito aqui, ó. Esse livro sagrado aqui, ele é a revelação desse Deus. E mais ainda, eu quero dizer uma outra coisa muito importante a respeito desse Deus, que aqui ele é chamado, no Velho Testamento, nessa parte aqui do Velho Testamento, ele é chamado de Iavé. Esse é o nome hebraico de Deus, Iavé. Ninguém sabe exatamente como é a pronúncia desse nome, porque os judeus não pronunciavam esse nome, mas ele é esse o nome de Deus, Iavé. Quando eles estavam lendo, ao invés de pronunciarem, para não pronunciarem o nome de Deus, que era Iavé, eles pronunciavam Adonai. E aí o que fizeram? Juntaram, né, as vogais, as consoantes lá da língua hebraica, Iavé, com as vogais de Adonai, e aí formou Jeová. E o nome que se dá a Deus é Jeová, que a gente não sabe o nome verdadeiro dele, que é Iavé, a gente não sabe qual é a pronúncia verdadeira. E com esse nome Jeová, ele é chamado de muitas maneiras: Jeová Jiré, Jeová Sabaoth, Jeová Rafá. E depois eu vou, inclusive, falar sobre cada um desses nomes de Deus e por que ele tem esses nomes todos aí. Então, aqui no Velho Testamento ele é apresentado como Iavé, Jeová,
Adonai. Mas uma coisa extraordinária acontece quando a gente chega no Novo Testamento. Deus, desde que ele foi esquecido, ele quer ser lembrado de novo. Ele quer ser conhecido. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer falar com a gente. Ele quer andar com a gente. Ele quer viver com a gente. E sabe o que foi que Deus fez há 2000 anos atrás? Deus deixou a sua posição de Deus. E ele desceu lá dos céus até aqui a terra. E ele se fez homem, igual a mim, igual a você. Ele entrou lá no ventre de uma mulher chamada Maria. Foi gerado, como todos nós fomos, por 9 meses no ventre dela. E aí ele nasceu nesse mundo, exatamente como nós nascemos, mas nasceu exatamente como nós. Para quê? Para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então veja, aquele Deus que se manifestava lá no Velho Testamento, aquele Deus que mandou Abraão sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para a terra que ele lhe mostraria, aquele Deus que prometeu para Abraão que ele teria um filho na sua velhice, aquele Deus que foi adorado depois por Isaac, e depois foi adorado e seguido por Jacó, que tiveram experiências extraordinárias com esse Deus que se manifesta aí em todo o Velho Testamento. Lá no Novo Testamento, ele resolveu entrar na raça humana. E sabem o que ele fez? A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele Jesus, ele é o próprio Deus, esse Jeová. Então hoje, eu quero dizer para você, você pode conhecer Jeová na pessoa do Senhor Jesus. Deixa Jesus se manifestar na sua vida. Deixa Jesus ir te visitar lá no teu quarto, nos teus sonhos. Passa a ser um seguidor do Senhor Jesus. Você quer conhecer Jeová? Conheça Jesus. Ande com Ele. Ele vai se manifestar poderosamente na sua vida. Olha só, aqui em Gênesis 28, quando, no versículo 16, quando Jacó acordou, olha o que foi que ele disse. Diz assim, me acompanha aí, ouça bem. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Deus está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Veja, antes, quando ele chegou ali para dormir, ele pensava que ele estava em qualquer lugar. Mas agora, depois que Deus se revelou para ele, ele descobriu que ali era a casa de Deus, e que ali era a porta dos céus, que Deus estava ali naquele lugar, e por isso ele sentiu temor. E olha, eu quero dizer para você, ele fez um culto ali a Deus. E eu quero ler, pega aí a sua Bíblia para você ler junto comigo, e aí eu encerro a mensagem, inclusive, lendo essa outra parte aqui, porque eu quero que você veja o seguinte: nesse momento
quando ele tem esse contato, esse encontro com o Deus de Abraão e de Isaac, nesse momento, quando ele tem um contato com esse Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que Deus se manifesta na vida dele, aí então ele faz o seguinte, Gênesis capítulo 28, versículo 18, olhem o que ele faz, presta atenção, porque isso que ele faz aqui é o que nós temos que fazer também para começar a nossa caminhada com Deus. Quantos querem caminhar com Jeová? Levante a mão aí. Quantos querem ouvir Jeová? Levante a mão. Quantos querem obedecer Jeová? Levante a mão. Veja só o que o Jacó fez. Preste atenção, acompanha aí. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Você ouviu isso? Veja que ele está fazendo aqui uma aliança com Deus, um contrato com Deus. E mais ainda, ele diz: e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja que essa questão dos dízimos, ela é uma declaração de fé. É porque eu creio em Jeová, é porque eu tenho um compromisso com Jeová, é porque eu estou disposto a viver com Jeová, que de tudo que Ele me dá, eu dou o dízimo para Ele, a sua obra natural. Então veja, foi aqui, em Betel, naquele dia, que o Jacó, ele teve a experiência de conhecer o Deus de Abraão e de Isaac. E agora passou a ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a partir daqui, se você continuar lendo a história dele, você vai ver que a cada dia Deus foi se revelando um pouquinho mais para ele, ao ponto dele se tornar um grande servo de Deus. Não é à toa que ele se tornou um dos patriarcas da fé também, Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus se revelou para ele de uma maneira tremenda e poderosa. E a mensagem que eu quero então deixar aqui no seu coração é que, da mesma forma como Deus ele se revelou para Abraão, para o Isaac, para o Jacó, Deus ele quer se revelar para você. Ele quer ter um relacionamento com você, ele quer fazer uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com esse Deus. Você precisa ter a sua aliança com esse Deus. Muitas pessoas já devem ter falado desse Deus para você. Mas agora a pergunta é: você já teve um encontro pessoal com Ele? Você já ouviu Ele falar? Você já se deixou tocar por Ele? Você já fez com Ele uma aliança de vida, como Jacó fez aqui? E usou uma pedra que ele ungiu como testemunho, como
como a representação, né, daquele pacto que ele estava fazendo com Deus. Eu quero dizer para você, Deus quer se revelar para a sua vida, Deus quer ser conhecido por você. Ele quer que seja assim, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de... Qual é seu nome? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Dora. Né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Robert Wallace. Glória a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Marcelino. Glória a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Fernando. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Jessé. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Roosevelt. Deus de todos nós. De todos nós. De você também que me assiste aí na internet. Ele quer incluir o seu nome. Ele quer que você faça parte dessa obra, desta caminhada. Quero dizer para você que a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente conhecer a Deus e servir. Terrível é para aquelas pessoas que passaram aqui por este mundo e não conheceram Deus, e não serviram. Felizes são aqueles que puderam dedicar toda a sua vida, né, para servir a Deus. Que todos nós possamos também servir, conhecê-lo, amá-lo, viver com ele, servi-lo em novidade de vida. Amém? Amém. Deixa Deus se revelar para você. Eu perguntei aqui no início se você já tinha ouvido Deus falar com você. Né? Às vezes, as pessoas elas não percebem, mas Deus está falando. Por exemplo, quando você ouve uma mensagem como esta, que eu estou transmitindo aqui para você, Deus fala com você aí no seu coração, você nem percebe. Você pensa que sou eu, mas não é eu. É Deus que está falando aí com você. Quer dizer para você, olha, quando você olha para o céu, quando você vê a glória de Deus no céu, no firmamento, as nuvens, o vento, quando você vê a natureza, Deus fala com você. Quero dizer para você, quando as coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas são provocadas por Deus. Deus nos cuida, Deus nos livra, Deus supre nossas necessidades, Deus nos abençoa. Às vezes a gente não percebe, não nota que é Deus, mas é Deus. Olha, inclusive eu estou até lembrando aqui, tem um camarada aí, que a gente tem acompanhado pela internet, que ele está fazendo ele está andando o mundo inteiro a pé. É o Matias Bartieri, né? Se eu não me engano é esse o nome dele. Bartieri. Bartieri. Pois é, eu sei que esse camarada ele está rodando o mundo aí, andando a pé, ele vai de cidade em cidade a pé, para você ter uma ideia. E muitas vezes ele passa por alguns apertos, né? Algumas situações difíceis. Houve momentos em que ele até chorou bastante, sentiu vontade de desistir, porque realmente não é fácil, né? Mas aí ele conta que uma coisa interessante que aconteceu com ele, que ele pensa que isso foi a força do pensamento. Mas eu digo que não foi a força do pensamento. Era, na verdade, Deus cuidando dele, Deus se manifestando na vida dele. Por exemplo, houve alguns momentos em que ele sentiu uma vontade muito grande, assim, de que alguém parasse ele no meio da estrada e levasse para ele um refrigerante, né? um sanduíche,
não é? Alguma coisa assim. E aí ele estava lá parado, pensando nisso, quando de repente passa um carro, o camarada para lá na frente, desce do carro, vai correndo até ele, chega lá e dá para ele justo o refrigerante, o alimento que ele estava desejando ali, no meio daquela estrada, naquele país desconhecido, onde ninguém o conhece, e de repente exatamente o que ele estava pensando aconteceu. Aí ele pensa, puxa, isso é a força do meu pensamento, né? Como o meu pensamento é forte. Mas na verdade, não é a força do pensamento dele, não. É Jeová. É Jeová suprindo a necessidade dele, colocando pessoas nos caminhos para dar para ele água, comida, alojamento, cuidando dele naqueles momentos difíceis. Porque Jeová faz isso com todos nós também. Quantas e quantas vezes você pensou que foi uma coincidência aquilo que aconteceu? Mas não foi coincidência, não. Na verdade, não existe coincidência. O que existe é a ação de Jeová na vida da gente. Livrando, guardando, suprindo as necessidades, respondendo às nossas orações, cuidando de nós. O problema é que a gente não conhece a Ele, mas precisamos conhecer. E essa é a mensagem que eu quero deixar no seu coração. Venha conhecer Jeová. Venha servir Jeová junto conosco. Venha colocar Jeová na sua vida. Ele é Jesus. E ele diz, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Vem para Jesus. Vem para Deus. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é encontrar Jeová. Conhecê-lo. Amá-lo. Servir. Pense nisso. Vamos ficar de pés e vamos orar. Nessa oração, abra seu coração e entregue sua vida a Jeová. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu te peço, ó Deus, desperta a fé no coração destas pessoas que estão aqui conosco e destas que nos assistem pela internet e que vão nos assistir ainda. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que estas pessoas possam te encontrar. Te revela para elas, ó Deus. Fala aos seus ouvidos. Manifesta na vida delas a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu milagre. Deus, salve estas vidas. Eu oro, Senhor, pelo Brasil, por esse povo brasileiro que muitas vezes não tem nenhum conhecimento de Ti, que tem vivido longe de Ti. Muitas vezes é um povo muito religioso, mas não Te conhece. E o que o Senhor quer não é religião, não é religiosidade. O que o Senhor quer é que as pessoas Te conheçam e andem contigo. E eu Te peço que o Brasil se desperte para se encontrar contigo. Que a Tua voz, Senhor, possa ser ouvida. E que o povo brasileiro possa se converter ao Senhor. Meu Deus, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos louvar ao Senhor, pedir a pastora Ana para cantar uma canção. Depois vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Amém. Vocês podem se assentar, irmãos. Nós vamos, nesse momento, fazer o ofertório. Aí no momento do ofertório a gente canta esse louvor aqui. E tem tudo a ver, né, com a mensagem. A canção, que é aquela canção que diz viverei e viverás. É uma canção linda. Amém? Então vamos
com essa forma de gratidão, de fé, ofertar ao Senhor, né? Devolver, entregar o dízimo, ofertar, é fé, irmãos. É uma questão de fé. Quando eu creio que Deus pode me abençoar, é assim Ele faz, como nós vimos na mensagem, né? A oração aqui de Jacó, que Deus o guardasse, Deus o livrasse, né? Se Deus não deixasse faltar nada para ele, ninguém mandou ele fazer aquilo, foi algo espontâneo, foi gratidão, foi um sentimento assim, da parte dele, ele depositando em Deus a sua fé, né? Ele daria o dízimo, né? Ninguém mandou, ninguém foi estipulado por ninguém, ele fez aquilo ali tocado por Deus, né? Então é isso, né? Ninguém deve fazer isso pressionado, é você e Deus, é uma atitude sua e de Deus, né? Para com o seu Deus, é algo de fé mesmo. Vamos orar, apresenta a Deus, olha, apresenta a Deus o teu trabalho, né? A gente sabe que tem tantas pessoas que quando vê outra pessoa tentando se erguer, se dar bem, ela faz de tudo para a outra, né, dar errado. Isso existe, isso é horrível, mas existe. Então ora ao Senhor para que Deus te livre de um ataque desse maligno, né, porque existe. E pede a bênção da prosperidade sobre a tua vida de uma forma geral, não só nas finanças. Grande Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu oro apresentando, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas e principalmente a vida dos teus filhos que estão contribuindo, para que o Senhor esteja guardando a vida deles, para que o Senhor esteja livrando de toda a seta do diabo, Deus, que vem para destruir, que o Senhor esteja livrando, neutralizando, mudando de direção essas setas malignas, Deus. Livra, Deus, de toda inveja, de toda palavra de maldição, Deus, toda palavra destrutiva. Livra, Senhor, livra-nos, Deus. E abençoa os que trabalham, Deus, de uma forma autônoma, com pessoas ali, freguesas, que o Senhor esteja abençoando, Deus. Manda fregueses, meu Pai, que o Senhor esteja fazendo com que as pessoas gostem de comprar, Deus, nos estabelecimentos dos teus filhos, Senhor, no comércio, Deus, onde tem um servo de Deus ali trabalhando, uma serva de Deus. Deus, livra do assalto, meu Pai. Guarda, coloca os teus anjos ao redor. Deus, abençoa aqueles que trabalham, Deus, de carteira assinada, Senhor, que não são autônomos, mas que estão ali trabalhando, Pai, na empresa. Que o Senhor esteja prosperando e também livrando, Deus, de toda inveja, livrando de toda palavra, Deus, de maldição, livrando, Deus, de toda armadilha do diabo, Senhor, de toda falsidade. Deus, guarda, protege, Senhor, e dá, Deus, aumento de salário, Deus, dá promoções, Senhor Deus, e abençoa de uma forma, Deus, geral, Senhor, não só na vida financeira, mas prospera em todas as áreas da vida dos teus filhos. Pai, esta é minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos adorar esse Deus com uma canção, esse Deus tremendo, esse Deus que a gente nunca vamos conseguir pagar o que Deus tem feito por nós, né? Mas Ele quer a nossa vida. Temos que fazer pelo menos isto, né? Viver para Ele. Se tiver uma oferta, agora para sair, você pega aí, contribui aí. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei a paz, encontrei o amor. Já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você. Deus ama você. Eu amo também. Eu estou sempre a cantar, estarás com Cristo meu
que ser. Quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vida tem que ser dessa forma agora. Não é fácil, mas é assim que temos que Aprender a perdoar. temos que amar o próximo, não perdoar, não guardar rancor, tudo isso. Amém? Amém. Vamos agora então. O pastor você vai falar um pouquinho e vai encerrar. Eu gostaria de fazer um apelo a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. A obra de Deus, ela é mantida através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E nós não somos diferentes. A nova igreja Querigma em Manaus, nós estamos precisando de mantenedores, pessoas que investam nessa obra, nesse ministério. E eu quero falar a vocês que estão nos assistindo pela internet, que vocês podem nos ajudar investindo nesse ministério. Nós precisamos construir aqui um auditório onde a gente vai poder cultuar a Deus com muito mais conforto, né? E nós precisamos da sua contribuição. E se você quiser nos ajudar, quiser contribuir com esta igreja, com este ministério, você pode fazer através da nossa conta bancária. A nossa conta fica no Bradesco, a agência 0482 e a conta 222-6006, dígito 5. Então é bem fácil. Banco Bradesco, agência 0482, conta 222-6006, dígito 5. Nos ajude, contribua com amor. Se Deus toca no teu coração, faça a sua oferta, faça a sua contribuição e que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer de coração a sua participação e quero dizer que nós estamos transmitindo toda quinta-feira, às 20 horas, uma live de meditação, de oração, às quintas-feiras, às 20 horas, aqui pelo meu Facebook. E na sexta-feira, nós estamos realizando o culto de libertação. Por enquanto, estamos apenas online. Mais para frente, vamos estar realizando este culto presencialmente também. Mas, por enquanto, nós estamos realizando só online. Então, sexta-feira, 20 horas, sintonize aí no Facebook e assista o nosso culto de libertação. E todo domingo, às 18h30, nós temos esse culto de celebração e todos são, então, convidados a participar. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar de pés e, nesse momento, vamos encerrar a nossa reunião. Ore por você, pela sua casa, pela sua família. Vamos pedir a misericórdia de Deus, que essa pandemia passe em definitivo, que nós possamos voltar à nossa vida normal. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui neste lugar, aqui na cidade de Manaus. Te agradeço por todas essas pessoas que vieram, que saíram de suas casas e participaram conosco presencialmente aqui neste lugar. Também te louvo por todas as pessoas que nos assistiram pela internet, que nos acompanharam e que ainda irão nos acompanhar quando este culto estiver sendo reprisado. Peço, Deus, que o Senhor abençoe também todas estas pessoas, que o Senhor esteja curando, libertando, solucionando os problemas, que os doentes sejam curados, que os oprimidos sejam libertos, que aqueles que precisam de um socorro divino sejam abençoados, recebam esse socorro divino. Ó meu Deus, ó Senhor do universo, eu te peço, Deus, tem misericórdia do Brasil, de Manaus, do Amazonas. Repreende, ó Deus,
pandemia, que esse vírus maldito seja completamente exterminado, que haja cura, que a vida possa voltar ao normal. Pai, em nome de Jesus, eu peço que esta semana seja na vida de todas estas pessoas uma semana de muitas bênçãos. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Paz seja convosco. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.